Boa noite, irmãos. Abra a sua Bíblia, por gentileza, para nós estudarmos aqui um texto. Se que tem ela no celular, pode usar. Se você tem um tablet, tem ela física, fica à vontade também. A vida, ela nos oferece muitas dificuldades, e boa parte dessas dificuldades, elas só podem ser superadas através de uma palavrinha que nós precisamos colocar em prática, chamada perseverança. Ser perseverante é exatamente ser resistente, não desistir nunca. É a qualidade daquele que não desiste, não importam as dificuldades que está enfrentando, esse que persevera não desiste. E em tudo na vida, nós precisamos ter perseverança, sim ou não? Para termos, por exemplo, um casamento mais feliz, é preciso perseverança, sim ou não? Claro que sim. Para termos uma formação superior, tem que ter perseverança, porque você precisa galgar etapas até chegar ao nível superior. Para ter uma melhor saúde, como nós ouvimos aqui desde sexta-feira, e vocês já ouviram outras vezes aqui, outros palestrantes que já vieram aqui nessa igreja falar sobre saúde. E para termos uma saúde melhor, nós precisamos ter perseverança. Porque muitas das vezes acontece de nós ouvirmos a informação, sabemos que ela é correta, só que infelizmente a gente vive numa vida tão agitada que acabamos deixando o inimigo arrebatar a informação que nós ouvimos. E a gente precisa ser perseverante, porque senão o inimigo vai arrebatar. E eu falo com toda certeza isso aqui, porque nós estamos viajando há 3 anos pelo Brasil, e a gente vai vendo essa triste realidade de muitos que escutam, que decidem, têm vontade de mudar, dizem que vão mudar, mas com o passar do tempo, voltam à velha vida mesmo já sabendo o que precisam fazer. Não foram o quê? Perseverantes. A Bíblia, ela apresenta para nós vários personagens que foram perseverantes. Por exemplo, Jó, ele foi um homem muito perseverante. Ele continuou até o final e Deus deu resultado na vida dele. As consequências maravilhosas aconteceram depois de todas as perdas que ele teve. Aquela mulher que não tinha filhos, chamada Ana, ela orou ao Senhor com muita insistência e perseverança, e o Senhor trouxe o filho para ela, Samuel, grande profeta Samuel. Nós temos aquele paralítico no tanque de Betesda, 38 anos, enfermo. Ele foi perseverante e no tempo de Deus, no tempo certo, ele alcançou o milagre, a cura chegou para ele. Paulo, na pregação do Evangelho, muito perseverante, naufrágios, açoites, tantas dificuldades que ele passou, mas com perseverança. E o maior exemplo de todos que nós temos na Bíblia de perseverança, quem é? Quem é? Jesus Cristo. Ele teve motivos para, antes de chegar na cruz, desistir. A Bíblia fala para nós que lá em Getsêmani, Lucas fala, Mateus também fala para nós, que no Getsêmani ele teve um momento de grande aflição, ao ponto de orar 3 vezes a mesma coisa. Pai, se possível, passa de mim este cálice. O momento de maior aflição de Cristo não foi na cruz. O momento de maior aflição de Jesus foi no Getsêmani, quando ele orou e clamou ao Pai. Ele poderia ter desistido, humanamente falando, mas ele não desistiu. E louvado seja Deus que ele não desistiu, porque se ele tivesse desistido, todos nós aqui estaríamos perdidos. E Deus foi perseverante em Cristo ali, ao suportar até o final, e ir até a morte de cruz, por você e por mim. Louvado seja Deus. Mateus 24, 13 diz para nós, aquele que perseverar até quando? Até o fim. Este será o quê? Salvo. A perseverança do crente tem que ser até o fim. Até o final, queridos. Não pode desistir. Outra passagem bíblica lá de Apocalipse 2:10. Calma que você vai ler o texto que eu vou pedir para você. Estou só mencionando para ajudar aqui. Apocalipse 2:10 diz para nós, ser fiel até quando? Até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
A mesma ideia que Mateus fala, que Jesus Cristo, que a nossa perseverança ela tem que ser até o final. E eu digo para vocês, sem medo de errar, que o céu, ele não será para aqueles que nunca pecaram, não será para aqueles que nunca erraram, não será para aqueles que nunca caíram, não serão nossos pecados que irão nos tirar do céu, porque nós temos remédio para o pecado. Qual remédio para o pecado? A graça de Jesus. Todos aqueles que se lançam aos pés de Cristo em submissão e reconhecimento de pecado e decidem abandonar o pecado, o Senhor Deus diz assim: aquele que chega até mim e confessa e deixa, esse alcança o quê? Misericórdia. Então, para o pecado confessado, tem remédio, a graça de Jesus. Agora, se você chegar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu não quero mais caminhar, eu não quero mais ir para o céu, eu vou desistir. Deus vai levar você assim, que não quer ir para o céu? Não vai. Então, não são os nossos pecados que irão nos tirar do céu. O que faz com que a gente perca o céu, o que pode fazer, é exatamente se nós desistirmos da nossa caminhada cristã. Por exemplo, a Bíblia fala para nós que Noé ficou bêbado. E eu estava pregando esse mesmo sermão alguns meses atrás em Brasília, numa igreja, e aí eu falei: Noé ficou bêbado, e tinha um bêbado bem na frente. Ele falou assim: ficou bêbado? Falei: ficou bêbado. Noé ficou bêbado. Abraão mentiu. Jacó trapaceou. Miriam espalhou fofocas. Arão, ele fabricou ídolos. Moisés feriu a rocha. Gideão duvidou. Davi adulterou e matou. Sansão desobedeceu quem? Os pais. Pedro negou Jesus. Paulo perseguiu a igreja. O que é que nós temos de surpreendente entre todos estes personagens? Todos eles foram e são pessoas o quê? Pecadoras. A Bíblia não esconde. Mas sabe o que é que mais impressiona aqui? É que todos estes foram usados de uma forma extraordinária por Deus. Todos eles. Porque eles pecaram, mas Deus concedeu para eles o quê? O perdão. E eles receberam, sim, a recompensa por ter se arrependido. Deus, queridos, usa pecadores, como você e eu. E louvado seja Deus, porque Ele usa você, Ele usa a mim. Agora, qual o segredo, então, para nós não desistirmos da nossa caminhada? Para nós mantermos a perseverança até o final. Hebreus capítulo 12, o versículo 1 e o versículo 2. Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2. Se você quiser acompanhar na tela, está aí também. Hebreus 12, verso 1 diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos como? Com perseverança a carreira que nos está proposta, ou a corrida que nos é proposta. Todos nós estamos correndo para alcançarmos o prêmio. Todos nós estamos numa corrida cristã até chegarmos ao céu. Nas competições do mundo, só se dá valor para quem chega em que posição? Ao dedo, em primeiro lugar. Você pode ter deixado outros 320, não sei quantos para trás. Mas se você não chegou em primeiro, você não é tão valorizado quanto aquele que chegou em segundo. Na corrida cristã, até chegarmos ao céu, vai importar a posição que nós chegarmos, sim ou não? Não vai importar. Não importa se você vai ser o primeiro a subir quando Jesus voltar, ou se você vai ser o quê?
o último a subir. O importante é o que, queridos? Você subir para o céu. E o que vai garantir que você não deixe de subir é você continuar perseverando até o final, porque o texto diz: corra com perseverança a corrida que está proposta para mim e para você. Mas aí, qual é o segredo para mim manter essa perseverança e não desistir nunca? Qual o segredo, irmão Joel? Está aqui, ó. O verso 2 está dizendo para nós o grande segredo aí. Nos diz exatamente assim, ó: tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus, irmãos, que é o autor e consumador da nossa fé. Qual o segredo da vida cristã para você nunca desistir? Olhar para Jesus. Esse é o segredo. Porque todas as vezes que a gente perde o olhar de Cristo, ou deixa de olhar para Jesus, a gente perde o foco da vida cristã. A vida cristã, nós precisamos olhar para Jesus. E um detalhe importante, queridos: esse não desistiu de nós. O homem desiste do outro homem, mas esse que você vai olhar sempre, igual esse menininho está olhando aqui, ele não desistiu de você. Poderia ter desistido, mas não desistiu. Lá em Isaías 45, verso 22, diz: olhai para mim e sede salvos, diz o Senhor. Lá em Atos capítulo 4, verso 11 e o verso 12, diz para nós assim: e este Jesus, que é a pedra que foi rejeitada pelos homens e chutada pelos homens, este Jesus tornou-se a pedra angular, principal. E não há outro nome debaixo do céu, no qual todos nós sejamos o quê? Salvos. Nós que estamos aqui, os nossos amigos que estão assistindo, não tem salvação a não ser em quem? Em Cristo. Não tem, queridos. Por isso nós não devemos deixar de olhar para Jesus. Porque quando nós olhamos muito assim, ó, no horizontal, a gente corre muito risco de comparar a nossa vida com a vida do outro. E nós não temos autorização bíblica de estar comparando a nossa vida com a vida de ninguém. Humano não. A nossa vida tem que ser comparada com a vida de quem? De Cristo, que é o autor, o consumador da nossa fé. E temos que olhar muito mais assim do que assim. Porque corremos o risco de sermos orgulhosos ou entrarmos em decepção por causa da nossa carreira cristã, por causa das quedas e dos pecados que nós cometemos. Em 1992, nas Olimpíadas de Barcelona, este personagem aí chamado Derek Redmond, ele era o favorito nas provas dos 400 metros raso, velocidade. Ele era o favorito. Tinha ganhado em 1991 e ele estava na prova como sendo um dos principais. E aí nós temos a prova de 1992. Ele está na raia 5, aqui, de short azul, em disparada com todos os outros. Depois de 250 metros, ele sentiu rompimento no tendão calcâneo ou no tendão de Aquiles. Todos os outros continuaram a prova terminou. Derek Redmond, pela queda e pela contusão, poderia ter desistido, parado. Quando ele começou a prova, ele começou com a intenção de chegar em que posição? Em primeiro lugar. Depois que ele sentiu a contusão, ele começou a dar saltos para chegar até o final. Porque já não mais importava a posição, importava o quê? Chegar.
No meio de 64 mil pessoas que estavam assistindo ali aquela corrida, um cidadão pulou a arquibancada e chegou até onde ele estava. Os médicos queriam que ele parasse de correr para não aumentar a lesão. E esse personagem dizia assim: deixa-o em paz, deixa-o em paz. Ele quer terminar, deixa-o em paz. Deixa-o em paz. E ele chegou amparado, chorando debaixo do braço desse cidadão aí, carregado por ele. Na raia 5 foi a qual que ele começou. Eu não lembro e nem sei quem foi que ganhou a prova, mas eu sei que Derek Redmond tornou-se palestrante motivacional por todo mundo por causa desta prova, por ter caído, mas não ter desistido. Não desistiu. Qual o nome do homem que foi até onde ele estava, pulou a arquibancada e o ajudou a chegar ao final? Jim Redmond, o pai dele. Somente um pai, queridos, é capaz de fazer tamanha ousadia. E eu quero dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, não importa quantos pecados você e vocês e nós já cometemos, não importa. O segredo da vida cristã é não permanecer caído. E o mesmo Jesus que começou a corrida com você e comigo, é o mesmo Jesus que nos coloca em pé e nos ajuda na caminhada para chegarmos no final. E é o mesmo Jesus que vai estar de braços abertos dizendo para você e para mim: vinde, benditos de meu Pai. Então não importa o pecado que você e eu tenhamos cometidos nesta vida, nós temos remédio, queridos, a graça de Jesus. E o segredo é nós não desistirmos da caminhada cristã. Porque se nós desistirmos, a gente não vai alcançar. Mas se Deus vê em nós pessoas capazes de continuar caminhando, perseverando, Ele vai olhar com toda a boa intenção do céu, meu amigo e minha amiga, em te levantar e conduzir firme, com passos firmes, até chegar ao final dessa caminhada. E é o plano de Deus para mim e para você. Todos nós somos pecadores, carecemos da graça e da misericórdia de Deus. E louvado seja Deus por isso, que nós não dependemos de homens para alcançar o que Deus alcançou por nós. Nós dependemos apenas da nossa perseverança por aquilo que Jesus já fez por nós. Filhinhos meus, disse o apóstolo João, estas coisas vos escrevo para que você não peque. E se você pecar, ele diz assim, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo é justo. Lance ao Senhor toda a aflição que você carrega, e Ele vai ajudar você na caminhada, em nome de Jesus. Você sabe que bichinho é esse aqui? É um peixe. Está aí ele. Sabe que peixe é esse? Não sei se tem aqui na região. Ele é muito característico lá da região do Pará, do Maranhão. Somente o Pará eu já vi muito. Esse peixe é um peixinho chamado tralhoto ou quatro olhos. A estrutura dos olhos dele dá a entender que ele parece ter 4 olhos, mas só tem 2. Só que pelo fato dele ficar numa região da água quase que submerso e com a estrutura para cima e para baixo, é muito interessante isso aqui. Ele é um peixe muito veloz, fica praticamente sobre a água. Você joga uma pedra, ele nada muito rápido. E esse peixe, ele consegue olhar para baixo e consegue olhar para cima ao mesmo tempo. Fica olhando. Ele tem a realidade dos 2 mundos. O mundo que tem embaixo, que pode vir comer ele, como também dos pássaros que podem vir por cima e pegar ele. Ele já sabe muito bem disso aí. Agora, sabe o que me chama mais atenção nesse peixinho? É que ele entende as 2 realidades, olha para baixo, olha para cima, mas pergunta que vale $1 milhão, meu amigo vai pagar. Para onde ele passa a maior parte do tempo olhando? Para cima.
Por quê? Eu não sei. Mas que me ensina alguma coisa, me ensina. Nós, cristãos que estamos aguardando a volta de Jesus, temos que ter a visão dos dois mundos, sim ou não? Dos dois mundos. Deste que nós vivemos aqui, pisando nele, mas o nosso mundo é aqui para sempre? Não. O nosso mundo é no céu 1000 anos depois da eternidade, lógico, na Nova Jerusalém. Mas nós temos que estar olhando para onde? Para cima. E a maior parte do nosso tempo tem que ser olhando para onde? Para cima, irmãos. Porque todas as vezes que nós depositamos a nossa energia aqui, a gente está mandando um recado para o universo. Qual o recado? Deus, eu quero ir para o céu, mas eu preciso que o Senhor espere mais um pouco para me poder me organizar aqui. Eu preciso terminar alguma coisa aqui ainda, e não é esse o plano de Deus para nós. Como eu comecei sexta-feira, nós estamos vivendo no tempo do fim, irmãos. E eu não tenho dúvida disso. Depois de 28 anos de crente, 45 anos de idade apenas, eu tenho certeza que Paulo não escreveu errado ao dizer que a nossa salvação hoje, ela está muito mais perto do que quando no princípio a gente começou a acreditar. Ou seja, Jesus está mais perto de voltar hoje para nos buscar. E a gente precisa olhar para onde? Para cima, para o céu. Porque a nossa esperança, eu digo para vocês que estão aqui, as nossas amigas que vieram aqui conosco, que nós somos muito agradecidos a Deus por vocês terem vindo. E por vocês estarem nessa batalha também, a gente não consegue entender. E talvez muitos porquês já surgiram na mente de vocês. Mas eu quero dizer para vocês nesta noite que talvez aquilo que a gente peça com tanta intensidade não aconteça com tanta naturalidade. Mas uma coisa eu sei, que se nós focarmos mais lá para cima, a gente vai manter a esperança muito mais viva. E não vai importar o que vai acontecer aqui ou o que esteja acontecendo aqui. Porque o final destas coisas aqui, nós temos algo muito maior, muito mais especial, que é o céu. Porque o céu para nós, ele é muito além de uma cura física, é muito além de um bem material. O céu para nós é a cura de saúde espiritual que Deus quer fazer no meu coração e no seu e no nosso coração. Ou seja, o grande milagre de Deus é salvar o ser humano. Esse é o grande milagre de Deus. E nós precisamos estar com os olhos fitos em quem? Em Jesus. E ao nos empenharmos na grande luta, a profetisa do Senhor falou na meditação este dia com Deus, pensemos no que perderemos se nós o quê? Fracassarmos. Perderemos a vida eterna adquirida para nós pelo sangue do Filho de quem? De Deus. Se nós perdermos o céu, já falei ontem, nós perderemos o quê? Tudo. Tudo. E se nós fracassarmos, nós perderemos aquilo que o Senhor conquistou para nós, a vida eterna. Quem você quer ver no céu quando Jesus voltar? Seu pai? Sua mãe? Seu filho? Sua filha? Alguém que você tanto ama que não mais está aqui? Eu quero ver Jesus, quero ver meu pai, lógico. Ele está descansando. Mas eu quero ver Jesus Cristo. E eu quero perguntar para Ele por que tanto sofrimento Ele teve que passar. E eu quero dar um abraço nele por tudo que Ele fez por mim. Eu não quero perder o céu. Não vale a pena nada, 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 se nós perdermos o principal, que é o céu. O segredo, queridos, é não perdermos o olhar de quem? De Jesus. No final, vai importar o que, queridos? É chegarmos lá. E nesta noite eu quero fazer um convite para você que está assistindo aí com a gente, conseguiu ficar até o final. E para nós que estamos aqui, você quer dizer para Deus nesta noite que não importa o que aconteça, que você quer continuar perseverando até o final da tua vida, acreditando no milagre de Deus, e quer ser alcançado a cada dia por Cristo, para poder contemplar a face do Senhor,
porque Ele vai voltar e vai levar os seus para o céu. E você quer ser perseverante até o final, não desistir nunca? Quantos querem dizer isso para Deus? Eu quero confiar no Senhor e não quero desistir nunca, perseverar até o final. Persevere em tudo. Persevere, filhos, na oração. Persevere sempre no cuidado com o corpo. Mas persevere, acima de tudo, na tua vida santa com Deus. Para que Deus continue fazendo um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Eu posso descer? Baixa a câmera aí, não sei. E eu quero convidar você para vir bem pertinho aqui para nós orarmos. Você que quer dizer para Deus, não vou desistir nunca, eu quero continuar até o final. Nós vamos orar juntos aqui para concluirmos o culto desta noite. Porque Deus é muito bom. E Ele quer nos manter firmes até o final da nossa jornada. Perseveremos até o final, porque o final está bem aí. Toda essa dor que nós enfrentamos, e vocês principalmente que estão passando por isso, vai passar. Em nome de Jesus. Confiemos plenamente no Senhor. Ele vai dar a vitória para nós. No tempo dEle. Na plenitude do tempo dEle. Que Deus continue cuidando de todos nós. Senhor Deus, obrigado, Pai eterno, por esse final de semana que nós tivemos aqui na igreja 706 Sul, aqui em Palmas. Obrigado porque o Senhor é bom. E obrigado pela oportunidade de o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, de podermos apresentar ao Deus a mensagem do Senhor para nós, que estamos precisando, ó Deus, urgentemente de um crescimento na nossa saúde, uma melhoria, mas acima de tudo, crescermos no conhecimento do Senhor. Obrigado, Pai eterno, pela salvação. Obrigado porque Jesus perseverou até o final. Ele não desistiu de nenhum de nós, e nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, mesmo, ó Deus, muitas das vezes não sentindo a tua presença, não vendo, ó Deus, a tua atuação, não tendo algo sobrenatural que possa revelar a tua presença entre nós, mas nós sabemos, Senhor, que a Bíblia Sagrada nos diz que ao passarmos pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estaria conosco. E muito obrigado porque o Senhor prometeu que estaria conosco até o final, até a consumação do século. E o Espírito Santo nos foi prometido para ficar conosco para sempre. E nós sabemos que o Senhor está entre nós e o Senhor está conosco. E nesta noite nós queremos dizer ao Senhor, nos ajude, Pai, que nós possamos perseverar em oração, perseverar no cuidado com a saúde, perseverar na fidelidade, perseverar na nossa salvação, porque nós não queremos desistir do céu. O céu vale tudo para nós, Senhor. E se nós fracassarmos, nós vamos fracassar e perder o que o Senhor conquistou para nós, que é a vida eterna. Que nós tenhamos, Pai, a cada dia a certeza do encontro com o Senhor, dia a dia, e da salvação que o Senhor já nos concedeu. Que o Senhor cuide de cada um de nós, dê para nós aquilo que nós precisamos, cura, ó Deus, as nossas feridas, sara, ó Deus, as nossas enfermidades emocionais também, cura, ó Deus, os enfermos que estão representados por nós aqui também, alcança o coração deles, e dê paz, ó Deus, neste momento de sofrimento, de angústia que eles enfrentam. E dê a Tua presença, Senhor, porque a Tua presença é que trará paz ao nosso coração. Continua conosco, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. E muito obrigado pela presença nesta noite aqui conosco, por meio do Teu Espírito Santo, que falou conosco, e que Ele continue sondando os nossos corações. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.